Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Samara, mas pode me chamar de Sami. Sejam bem-vindos aqui ao meu cantinho, onde eu conto um pouco da minha vida, mostro um pouco da minha vida aqui pra vocês. Pra você que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou mamãe de gêmeos, né? Passei recentemente por uma gestação gemelar. E hoje eu vim trazer o meu relato, né? Meu relato não, o meu diário de gravidez do 8º mês, né? Que eu tô devendo. Hoje eu já tive os meus bebês, eles já estão com 3 meses. Mas aí eu não queria deixar o diário de gravidez incompleto, então eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Bom, logo ao iniciar o 8º mês, né, na semana 31, as contrações finalmente aumentaram, assim, absurdamente, muito mesmo. E também nessa semana 31 eu tive minha primeira noite acordada, né? Sem conseguir dormir. Porque eu sentia muitas dores, era muito incômodo, sentia muita azia, gente, mas era muita azia mesmo. E muito refluxo, né? Durante toda a minha gestação eu tive refluxo. Acordava várias vezes engasgando, né? Meu marido assustado, eu também. Era horrível. E pela primeira vez eu não consegui de fato dormir, né? Sempre era difícil, né? Eu acordava muitas vezes durante a madrugada. Mas nesse dia em especial que foi... Eu sempre fazia semanas no domingo, né? E eu lembro que foi de segunda pra terça. Eu não consegui dormir. Eu passei a noite sentada e eu tirava, assim, pequenos cochilos. E aí toda vez que eu cochilava, né? A cabeça meio que pencava, assim... Por conta disso, eu amanheci toda dolorida. Eu amanheci com mais dor do que quando eu fui dormir. E amanheci mais cansada do que se eu tivesse passado a noite de fato em pé. Toda dolorida, com o pescoço doendo. Foi horrível. Mas na noite seguinte eu já consegui dormir bem, graças a Deus. Nesse período também a minha barriga começou a descer muito. Quando eu entrei pro 8º mês, assim, a minha barriga começou a descer muito, ela começou a ficar muito baixa. Parece assim que cada dia que eu acordava, que eu olhava, a sensação que eu tinha era que a minha barriga tava mais baixa, assim, sabe? Mais pontuda, mas mais baixa. E todo mundo ficava falando que tava perto de eu ter os meninos, porque, né, quando a gente tá perto de ter, a barriga vai baixando e tal. E eu ficava super assustada, ansiosa, apreensiva. Enfim, era uma loucura, gente. Na semana 32, né, eu resolvi dar uma geral na casa, baixou a faxineira aqui em mim. E aí todo mundo ficava falando, né, eu compartilhei nos stories, aí todo mundo ficava falando que eu me preparasse, porque eu já ia ter os meninos, porque era assim, que quando a gente tava perto de ter o bebê, dava louca na gente, a gente queria arrumar toda a casa e tal, e ali eu já fiquei meio apreensiva. Então nessa fase eu arrumei o guarda-roupa dos meninos, arrumei a cômoda e arrumei também o berço dele, né, coloquei as coisinhas tudinho lá, deixei tudo prontinho pra chegada deles. E arrumei também a mala maternidade, né, tanto deles quanto a minha bolsa também, que eu ia levar. Deixei tudo arrumadinho, inclusive pra quem não viu, vou estar deixando linkado aqui em cima, aqui nos cards, o vídeo da mala maternidade, né, que eu já liberei aqui pra vocês, tá bom? E aqui também eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem não viu, quando terminar esse vídeo aqui, ir lá assistir, tá certo? E na semana 32 nós também tivemos uma emergência. De quinta pra sexta, né, eu tava de 32 semanas e 4 dias pra 32 semanas e 5 dias. Eu tive um escape de xixi durante a madrugada, de quinta pra sexta, né? Levantei pra ir ao banheiro e assim que eu fiquei de pé, vazou nas minhas pernas. Na hora eu pensei que poderia ter sido da minha bolsa, né, que tinha estourado e tal. Mas aí eu me mantive tranquila, me mantive calma, fui no banheiro. E aí eu vi que era só xixi, relevei e fui dormir novamente. Na sexta pela manhã, quando eu acordei, fui no banheiro, né, eu fiz minhas necessidades, urinar e tal. Ao me enxugar, né, ao me limpar, veio sangue no papel. Olhei no vaso, não tinha sangue no xixi, não tinha sangue na calcinha, não tinha sangue em nada. Mas ao me limpar, veio sangue no papel. Fiquei um pouco nervosa, né, um pouco apreensiva, com medo, mas resolvi relevar também. Contei pro meu esposo, né, minha esposa não estava em casa, mandei mensagem pra ele relatando e tal. E aí ele disse que eu ficasse atenta, que se acontecesse de novo eu tinha que ir no médico. Aí durante, né, o restante do dia, assim, eu fui outras vezes no banheiro e nada aconteceu, tudo normal. Então eu fiquei mais despreocupada. Só que depois de meio-dia eu fui novamente no banheiro e aí novamente veio sangue. E aí mais uma vez, né, eu falei pro meu esposo e aí ele se assustou, disse que eu tinha que ir na maternidade e tal. E aí eu chamei minha cunhada pra ir comigo. Não queria ir porque era só isso que estava acontecendo, eu não tava com dores nem nada.
Só que eu resolvi também, né, por desencargo de consciência, porque eu fiquei pensando assim, vai que tá acontecendo alguma coisa, né? Deus o livre, meus filhos estão aí em sofrimento fetal e eu vou ficar em casa guardando as coisas e tal. É melhor eu ir, não custa nada, né? E aí eu peguei e fui. Quando eu me arrumei, quando eu terminei de me arrumar, as dores começaram a vir. Gente, eram umas dores tão fortes que eu jurava que eu ia parir. Eu jurava que eu ia parir, minha cunhada jurava que eu ia parir, e o motorista do Uber que levou a gente tão bem, que ele foi voado do tamanho do bombom, né? Ele tava morrendo de medo de eu ter um bebê dentro do carro dele, né? E aí, quando eu cheguei lá, fizeram exame de toque, a médica fez primeiro um exame com um aparelhozinho, né, que coloca lá, e ela não conseguiu ver o colo do útero, porque ela disse que eu estava com muita inflamação, muito corrimento. E aí ela fez o exame de toque, e aí ela confirmou, né, veio muito corrimento. Geralmente o corrimento, ele é pastoso, né, e o meu corrimento, ele tava vindo, tipo, como se fosse xixi, né, e aquela parte mais grossenta tava ficando dentro, né? Tava ficando dentro de mim e não tava saindo. E isso acabou ocasionando as dores, né? Por conta da inflamação e tal. E aí, por desencargo de consciência, né? Ela passou um ultrassom também pra ver como é que tava. E também passou um cardiotopo, né? Pra ver como é que tava os meninos, os batimentos direitinho. E graças a Deus, tava tudo bem, graças ao meu bom Deus. Com 33 semanas eu fiz os exames do terceiro trimestre, né? Exame de sangue, urina e fiz uma ultrassom. Nessa ultrassom o Benjamin tava com 2,70 kg e o Yuri com 2,43 kg. Eu olhei aqui na minha colinha. 2,43 kg, né? E aí eu fiz esses exames do terceiro trimestre e junto com esse exame de sangue e de urina, passaram também um exame chamado cultura bacteriana, que é mais conhecido como o exame do cotonete. É um exame que ele não é ruim assim, de doloroso, ele é ruim de constrangedor mesmo. Ele é feito com um suave, pra quem não sabe, o suave é aquele cotonete grandão, né? Que fazem teste de Covid. Pronto, aquilo ali é um suave e o exame é feito com esse suave. Ele é passado na região vaginal e na região anal, né, da mulher. Então, assim, é extremamente constrangedor e extremamente nojento também, porque você tem que ir sem fazer higiene nenhuma. Você acorda, do jeito que você acorda, você tem que ir na clínica fazer esse exame, né? Você não pode se lavar, nada. Até se você for no banheiro urinar, você não pode passar papel pra se enxugar, nada. Acordou, foi e fez. É desse jeito. Eu detestei, que eu tava me sentindo muito... Ai, gente, horrível, muito constrangedor. Mas enfim, né, fiz, né, tinha que fazer, eu fiz. Pelo que eu me informei, esse exame, ele só é feito para quem deseja ter um parto normal, né, que é um exame para saber se ele tem alguma bactéria que possa ser passada para o bebê durante o parto e tal. Segundo o que eu soube, né? Segundo o que eu me informei, segundo o que a médica me falou também. Porém, eu não tenho 100% de certeza. E até então a gente estava caminhando para o parto normal, né? Benjamin cefálico, que era o gêmeo 1, e Yuri pélvico, mas aí a médica disse que não tinha problema do gêmeo 2 estar pélvico, porque na hora ele poderia virar, né? Depois que o gêmeo 1 saísse, ele ia ter mais espaço, ele poderia virar. Ou até mesmo porque o gêmeo 1 era mais gordinho, né? E quando saísse já ia dar espaço pro outro e não ia ser mais dificultoso, enfim. Nessa fase eu já tava tendo consulta toda semana, né? Então nessa semana 33 eu tinha consulta de pré-natal, fui, mostrei os exames, estava tudo certo, graças a Deus. Nessa fase também, assim, das 33 semanas, os enjoos voltaram, né? Tudo, assim, as coisas que eu sentia lá no início da gestação, que eu passava muito mal, que eu cheguei a ficar magra, que eu ainda tô magra, né? Que eu perdi muito quilo durante essa gestação. Os sintomas, eles voltaram, sabe? Os enjoos, as gasturas. Só que nesse período eu comecei a passar muito mal depois que eu me alimentava. Gente, eu passava tão mal. Era eu comer, eu passava mal. Dava uma suadeira, o meu corpo começava assim, sabe? Desfalecendo, como se eu fosse desmaiar. Uma tontura. Gente, era horrível. Eu tinha medo de comer, porque eu sabia que quando eu terminasse de comer, eu ia passar mal. E aí, no dia da minha consulta, eu até relatei isso pra médica. E aí ela falou que eu tinha que comer do nada.
ela disse que eu tinha que comer uma parte muito reduzida, né, de comida, porque eu já tava com uma barriga muito grande, né, com a cor dos meninos e tal. E aí os órgãos da gente, eles vão meio que comprimindo, né, diminuindo. E aí o espaço para armazenar o alimento, né, a comida, eles diminui também. Então ela disse que eu comesse em menores intervalos e em menor quantidade, né? E aí eu comecei a fazer, eu ainda passava mal um pouquinho, mas não tanto quanto antes, né? Mas toda vida que eu comia, eu passava um pouco mal. Com 34 semanas, né, as dores continuavam aumentando e tal. Também tive uma consulta de pré-natal, né? Tudo bem, tudo normal com os meninos, graças a meu bom Deus. A gente, né, sempre se preocupando em chegar na semana 37 para vencer a prematuridade, né? Que a partir de 37 semanas já não é mais considerado prematuro. E esse era a nossa vontade, né? Nosso desejo, chegar nas 37 semanas. Com 35 semanas, exatamente no domingo, no dia que eu completei 35 semanas, né? Que eu entrei pra semana 35, eu comecei a sentir as cólicas. As benditas cólicas, aquelas cólicas que antecedem as contrações, sabe? O trabalho de parto. Comecei a sentir essas cólicas. Não eram fortes, mas eram dolorosas, assim, de incomodar, né? Incomodava, assim, umas pontadazinhas. E no início eu quis me assustar, mas como eu vi que eram muito fraquinhas, assim, que não ia influir em nada, eu decidi, né, respirar, relevar. Na terça-feira, com 35 semanas e 2 dias, foi a minha consulta de pré-natal. Eu tinha tomado a corticoide com 29 semanas e 2 dias, né? Eu tive que ir na emergência. E aí resolveram me dar a primeira dose da corticoide. No outro dia eu fui tomar a segunda dose. E o médico me informou que eu teria que tomar uma dose de reforço com 34 semanas. Se acontecesse alguma emergência antes disso, que levasse a pensar que eu poderia ter os bebês durante os próximos 7 dias, eles adiantariam esse reforço, mas se não, eu só tomaria com 34 semanas. Porém, na semana 34, eu esqueci de relatar à médica, né? Porque isso foi falado pelo médico que me atendeu na emergência da maternidade, e eu fazia pré-natal em uma outra clínica, né? E aí, nessa consulta de 35 semanas e 2 dias, eu falei pra médica. Eu fui primeiro na maternidade fazer um ultrassom, que eu tinha tudo marcado para esse dia. Aí eu fui, fiz a ultrassom, o Benjamin tava com 2,639 kg e o Yuri com 2,518 kg. Aí dessa ultrassom eu fui direto pra clínica, pra minha consulta de pré-natal. Aí lá tava tudo bem, né? Mostrei a ultrassom pra médica. E aí eu falei pra ela, né, dessa questão do reforço da corticoide. E aí ela mandou eu voltar pra maternidade pra tomar esse reforço, que era pra eu ter tomado com 34 semanas, eu já ia tomar com 35 e 2 dias. E aí eu voltei pra maternidade e tomei esse reforço da corticoide. Nessa consulta, né, a gente combinou já a questão do parto. A médica disse que eu fazia 37 semanas no dia 18 de dezembro, né? E aí ela falou que no dia 18, se até lá eu não entrasse em trabalho de parto, não sentisse as dores, né? No dia 18, que eu fazia 37 semanas, eu ia pra maternidade já pra me internar, pra induzirem um parto, né? Ela disse que na próxima consulta, com 36 semanas, ela já ia me dar um encaminhamento para que no domingo, né, que é o dia que eu faria 37 semanas, eu já fosse para a maternidade, caso não sentisse nada, para poder me internar e eles induzirem o parto. Minha consulta foi na terça, com 35 semanas e 2 dias. E na quarta-feira eu comecei a sentir umas dores muito fortes, né? No finalzinho da tarde de quarta-feira, eu comecei a sentir umas fortes pontadas aqui na lombar, né, aqui atrás, descendo aqui e vindo cá pra frente. E eu sabia que já eram as dores do parto, né? Já eram as contrações reais, não eram mais contrações de treinamento. E aí eu comecei a sentir essas dores, as cólicas começaram a aumentar. Então eu passei a noite de quarta para quinta com essas dores. Quinta-feira eu passei o dia com essas dores. Gente, eu não podia me mexer, que doía. Às vezes até de respirar eu sentia essas dores. E eram dores ritmadas. Eu sentia essas pontadas, as pontadas eram ritmadas, como se fosse chutes dos meninos, né? E aí eu passei a quinta inteira com essa dor.
de quinta para sexta à noite com essa dor. E na sexta-feira também, né, iniciei o dia com essa dor. Queriam que eu fosse pra maternidade, só que na sexta-feira era o jogo do Brasil, gente. Era época de Copa, né? Copa do Mundo. E eu queria assistir o jogo. Inclusive, né, eu tinha até falado que o dia do meu parto estava programado pro dia 18, que era o final da Copa. E eu já tinha até dito que se o Brasil estivesse na final da Copa, eu só ia depois do jogo pra maternidade. Caso ele fosse eliminado antes, eu ia madrugar na maternidade, queria nem saber, não tava nem aí pra Copa, pra jogo. E aí, quando foi na sexta, né, queriam que eu fosse pra maternidade, de manhã ficou minha mãe, minha avó, todo mundo falando pra eu ir pra maternidade e tal. E aí eu disse, não, eu vou ficar em casa, eu vou me aguentar aqui. Gente, eu vou deixar uma foto aqui de como eu estava. Na hora que foi começar o jogo, uma foto que eu tirei, né, vestida com a camisa do Brasil e tudo. A minha cara inchada, que nem filtro do Instagram, disfarçava a minha cara inchada de tanto chorar. Porque desde quarta-feira à tarde, mais ou menos assim, umas 4h30 para 5 horas da tarde, que eu comecei a sentir essas dores e elas só iam aumentando gradativamente, né? E aí eu resolvi ficar em casa, assistir o jogo. Foi o dia fatídico que o Brasil foi eliminado da Copa, né? Perdeu, foi eliminado. E aí, quando terminou o jogo, eu disse, vamos pra maternidade. Vamos pra maternidade, que eu tô com muita dor. Durante o jogo também eu gritei muito. Fiquei muito eufórica, tive muita raiva, né? As dores fizeram foi aumentar. E eu disse, vamos pra maternidade. E aí, a gente foi pra maternidade. Eu tava com 35 semanas e 5 dias. E nesse dia foi o dia que eu tive os babies, né? Dia 9 de dezembro. 9 dias antes da data prevista, porque tava previsto pro dia 18. E aí eu só vou fazer esse vídeo até aqui, né, porque eu não vou mais falar mais nada a partir do momento que eu cheguei na maternidade, porque vai ser assunto para o vídeo do meu relato de parto. Então, esse foi o meu 8º mês de gestação, né, eu fui até 35 semanas e 5 dias, faltavam 2 diazinhos para completar 36 semanas, e aí eu tive os babies, mas já adianto, né, que eles nasceram bem, saudáveis e tudo mais. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês já é o meu vídeo de relato de parto. Então vocês vão saber aí a continuação, né? O que aconteceu depois que eu cheguei na maternidade. Vou relatar tudo pra vocês, desde o momento que eu cheguei lá. Vou deixar fotos também pra vocês poderem acompanhar até o momento que a gente teve alta, né? Que a gente veio pra casa. Por falar em fotos, eu vou deixar aparecendo aqui do lado fotos do meu barrigão de 31 até 35 semanas, né? Todo domingo eu dava aquele bom dia no Instagram, fazia uma dancinha. Eu lembro que quando foi na semana 34, eu fiz uma dancinha mais, né, mais calminha assim, já pra não me mexer tanto, porque eu tava com dores. E na semana 35, então, né, eu fingi que tava dançando, porque eu já não tava mais nem conseguindo dançar, porque eu tava com muitas dores, assim, ai, era horrível. Mas aí tá aparecendo aqui fotinhas pra vocês conferirem o meu barrigão. Gente, eu tava com um barrigão muito grande. Hoje eu fico olhando as fotos, dá uma saudade. E aí eu vejo o trabalho que os babies dão também, né? E aí eu fico, ai meu Deus, eu queria colocar de volta no forninho, porque não dava tanto trabalho assim. Mas é uma saudade boa, né? Então é isso, muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Pra você que chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, me segue nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Estou tentando ser ativa no TikTok, eu não tenho muito costume, não sou muito fã do TikTok, mas eu tô tentando. Então me sigam lá também, tá bom? Vai estar aparecendo o arroba aqui das minhas redes sociais. E o link também vai estar na descrição desse vídeo, tá certo? Obrigada por você que assistiu esse vídeo até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.